Graça e paz! Como você está? Eu sou o presbítero Gil, aqui da nossa igreja Família Debaixo da Graça, em Castanhal, e hoje eu fiquei responsável por trazer uma mensagem para você aqui para o nosso grupo SOS Depressão, que é um grupo de apoio a pessoas que passam por situações nesse sentido, que estão em condição de ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, e toda semana a gente traz uma mensagem aqui para abençoar essas pessoas e para dar esperança para elas de que é possível sair da situação em que elas estão, da condição em que elas estão. Então, toda semana a gente traz mensagens para edificar essas pessoas, para evangelizar, para trazer uma mensagem de Deus, esperança para elas. E essa semana eu fiquei responsável por trazer uma mensagem que se chama Escapando da Armadilha da Dependência Emocional. É muito importante esse assunto de hoje, é um assunto extremamente importante que muitas pessoas passam por uma situação dessa e nem percebem. Na verdade, muitas pessoas talvez estejam vivendo uma situação de dependência emocional e não conseguem perceber que estão vivendo isso. Então, por isso é importante a gente estar falando sobre, para a gente estar explicando sobre o assunto, para que a pessoa possa se encontrar e, quem sabe, até se libertar de uma situação tão difícil como essa. Mas o que é a dependência emocional? Vamos explicar. A dependência, muito também conhecida como dependência afetiva ou dependência do vínculo, ou até mesmo a droga do amor, como muitos chamam, é uma condição resultante de quando uma pessoa, ela necessita constantemente e exclusivamente da presença de uma outra pessoa, lhe dando atenção, carinho, aprovação, apoio, e se essa pessoa falhar, se essa pessoa sair de perto dela, ela vai sofrer. Então ela precisa urgentemente, ela precisa estar o tempo todo com essa pessoa ali do lado dela, suprindo essas carências dela, dando suporte para ela nesse sentido. Bob Davis, que é um especialista na área, ele fala o seguinte, que em outras palavras, quando nosso valor, nossa paz de espírito, nossa estabilidade interior e a nossa felicidade estão ancorados em uma pessoa e na reação dessa pessoa conosco, estamos emocionalmente dependentes. Ou seja, quando tudo na minha vida só é feliz, quando eu só sou feliz, quando tudo só está bem na minha vida, quando eu estou com essa pessoa, com uma pessoa específica, me dando atenção, me dando carinho, eu só estou em paz, eu só me sinto seguro, eu só me sinto bem, com bem-estar, quando essa pessoa está ali, me suprindo emocionalmente, dando atenção, dando carinho, dando afeto. Qual é o problema disso? É porque quando nós estamos dependendo emocionalmente de outra pessoa, essa pessoa só tem uma função pra gente. Quando uma pessoa é dependente emocional da outra pessoa, a outra só tem uma função para ela, que é de suprir, que é de entregar, que é de dar aquilo que ela está necessitando. Então, o afeto, a sensação de segurança e o equilíbrio para suportar os problemas da vida, que são muitos, porque todo mundo passa por problema nessa vida, todo mundo passa por dificuldades, mas para suportar essas dificuldades, essa pessoa dependente emocional ela só consegue suportar se for dessa forma, se for sendo suprido por outra pessoa específica. E o problema é que a dependência emocional, ela exige um relacionamento exclusivo. A pessoa não pode ter nenhum outro tipo de relacionamento. Quando a pessoa ela é dependente emocional de outra, ela exige que essa outra pessoa não se afaste em nenhum momento, esteja sempre disposta a estar ali suprindo ela em todos os sentidos. Então, quando essa outra pessoa, ela por algum motivo, alguma responsabilidade, algum outro relacionamento se afasta dela, por algum outro motivo ela se ausenta em algum instante, é como se ela perdesse o chão, é como se o dependente perdesse todo o sentido de vida. E ela sofre e faz escândalos. Por quê? Porque ela precisa daquela pessoa ali, porque é só ali com aquela pessoa ela vai se sentir segura. Ela vai se sentir amada, ela vai se sentir respeitada, ela vai sentir alguma coisa boa na vida dela. Ela perde o propósito de vida dela quando essa outra pessoa se afasta.
E esses relacionamentos, eles são parasitários, é o que hoje costumam chamar de relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos, porque além de exigir essa exclusividade absoluta no relacionamento, o dependente emocional ele só está ali para sugar, para se alimentar da vida do outro, da alma do outro mesmo. É como o provérbio de Salomão diz, que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Normalmente as pessoas que são dependentes emocionais são como sanguessugas mesmo, que só querem estar ali para sugar a vida, a vitalidade da outra pessoa. Então, são relacionamentos adoecidos, são relacionamentos doentes. E qual é a história? Por que chamamos de dependência emocional? Porque a forma como acontece, os efeitos no cérebro de uma pessoa dependente, quando ela está perto da pessoa que ela se apoia, que ela sente essa segurança, ela se sente feliz, ela se sente amada, ela se sente bem. Quando essa pessoa se afasta, ela se sente vazia. É como se ela precisasse o tempo todo estar ali sugando. Então, a gente assemelha muito a vícios em drogas, a dependências em outros tipos de dependência, como dependência no álcool, dependência em cigarro, drogas, em pornografia, por exemplo, em que a pessoa não consegue se desvencilhar daquele vício. Quando ela se afasta por um tempo daquilo, ela sente toda aquela abstinência, a vontade, o desejo de voltar a utilizar daquilo, voltar a estar em contato com aquilo para ela poder se sentir feliz de novo. É por isso que nós chamamos de dependência emocional. A pessoa ela não consegue viver sem aquilo. E o dependente, ele o tempo todo está querendo usar a outra pessoa para se sentir bem, para se sentir feliz, para estar feliz ao lado dela. E a outra precisa o tempo todo estar renunciando toda a vida para estar ali suprindo aquilo que aquela outra pessoa precisa. E essa pessoa dependente, ela é muito imatura, muito infantilizada, justamente por não conseguir se desenvolver e se sentir apta para ter outros relacionamentos, para viver uma vida bem. Ela precisa ser cuidada o tempo todo, precisa ser o tempo todo ali cuidada, amada, como um bebê, como uma criança. E de fato, todo ser humano é relacional. E é por isso que a gente precisa entender de onde surge, como uma pessoa alcança esse estado, como ela chega nesse estado de se tornar tão dependente emocionalmente de outra pessoa. E como eu falei, todos nós somos seres relacionais. Deus nos criou para nos relacionarmos com outras pessoas. Deus nos criou para nós interagirmos, para sermos família, para sermos comunidade. E desde que nós nascemos, nós somos assim. Quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes da nossa mãe, para tudo. Tanto fisicamente, fisiologicamente, ela precisa nos alimentar, nos limpar, cuidar de nós, nos proteger. E o vínculo materno da amamentação não só alimenta o bebê, mas nutre também emocionalmente, psicologicamente. Ele começa a se desenvolver a partir desse vínculo com a mãe. Só que, a partir dessa dependência total com a mãe, nós, seres humanos, naturalmente precisamos crescer e desenvolver. Então, conforme vamos crescendo, ganhando idade, a gente começamos a nos relacionar com outras pessoas. O nosso pai, por exemplo, tem um papel fundamental para romper aquele laço com a mãe. E aí a gente vai começando a desenvolver outros relacionamentos saudáveis, porque conquistamos e ganhamos todo aquele suporte emocional quando éramos crianças, para poder ter garantia de ter outros relacionamentos bons também. Transferimos a saúde emocional que nós ganhamos quando éramos bebês para outros relacionamentos quando crescemos, na escola, faculdade, trabalho, e passamos a ter outros relacionamentos. Acontece que nem todo mundo teve esse tipo de saúde familiar, relacional desde criança. Nem todo mundo teve um pai e uma mãe presente. Nem todo mundo teve um pai que cuidasse, uma mãe que desse esse tipo de suporte. Muitos foram rejeitados, muitos sentiram ausência, muitos sentiram carência de um afeto, de uma atenção, de uma aprovação em algum sentido na vida. E essa falta mexe exclusivamente, de forma muito intensa, com a identidade da pessoa. Porque ela passa a ter dificuldade de ter amor próprio.
com tudo que foi lançado, toda a rejeição que foi lançada, isso mexe com a autoimagem da pessoa, com o amor próprio da pessoa. A autoestima dela é manchada, é machucada. E a própria identidade, como ela se enxerga, quem ela é no mundo, passa a ficar deturpada por conta dessas ausências, por conta dessas falhas. E então, quando essa pessoa cresce com todo esse vazio emocional de não ter sido suprida emocionalmente por um pai, por uma mãe, por um parente que não cuidou da forma como deveria, essa pessoa transfere isso para os relacionamentos e passa a desejar ter relacionamentos de qualquer forma que possam suprir isso. Ela busca em pessoas aquilo que faltou nela quando era criança. Em Provérbios 27, no versículo 7, diz o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Então é muito comum, e é por isso que é muito comum a gente ver pessoas que se submetem a relacionamentos tão abusivos, relacionamentos tão doentios, para suprir vazios interiores, para suprir aquela falta que há dentro dela. Então, muitas ficam dependendo da outra por conta do vazio de abandono, para não querer ser abandonado novamente, para tentar se sentir firmado em alguma coisa, para se sentir aceito de alguma forma por alguém ou por algo. E elas, por estarem nessa situação, elas ancoram a vida dela, elas colocam um porto da vida dela uma outra pessoa, elas transformam uma outra pessoa na base emocional, estrutural da vida dela inteira. Então ela se apoia em outra pessoa para poder para viver toda a vida dela apoiada em outra, em ser cuidado por alguém. Então é por isso que a gente vê muita gente que sofre de dependência emocional, que está em um relacionamento com dependência emocional, que também sofre de ansiedade, compulsões, são pessoas que podem ter depressão, são pessoas que podem ter outro tipo de transtorno psicológico, porque está também alinhado com esses traumas, com essas faltas, com essas ausências, essas rejeições do passado delas, da infância delas. Então, a dependência, Débora Fonseca fala o seguinte, que a dependência do vínculo serviria então para tamponar a angústia do desamparo. Ou seja, ela quer dizer que a dependência emocional, essa dependência do vínculo, ela serve para tampar, para fechar uma ausência, uma ausência emocional, um desamparo, um abandono de quando nós éramos crianças. Então, é por isso que a gente fala que a dependência emocional ela também não está somente ligada a relacionamentos amorosos. Não estamos falando somente de namoro, de relacionamento entre um rapaz e uma moça, em que um é dependente do outro. Não. Relacionamentos como o de pais para filhos também podem conter dependência emocional. De repente, uma mãe que, por ser tão super protetora, fechou um filho dentro de uma bolha e não permitiu que ele se relacionasse com outras pessoas, com que ele desenvolvesse esse lado social dele, sociável dele. E acabou que a criança se torna totalmente dependente, se torna totalmente frágil e não consegue amadurecer na vida por conta dessa dependência extrema que tinha pela mãe. Pode acontecer o contrário também, de repente uma mãe muito ausente, com um pai muito ausente, só vê no filho a figura que faltou dentro de casa, de um homem. Então ela precisa de alguém para apoiar ela precisa de alguém para cuidar dela, ela precisa de alguém para proteger ela, para suprir emocionalmente. E de repente acontece muito isso, de repente não tem um pai para suprir e ela vê no filho, talvez um filho mais velho, um filho que está ali presente, que ama a mãe, que cuida da mãe, ela vê esse vínculo. E é algo que poderíamos até dizer como complexo de Édipo, algo do tipo, mas não é erótico. É algo emocional, extremamente sentimental mesmo, de uma falta tentando ser suprida em uma pessoa. E a mãe de repente se torna dependente emocional de um filho, que é o contrário da situação. E o filho passa a ser um codependente emocional. A gente vai já falar sobre isso. Mas
Também no relacionamento entre um discípulo e um líder pode haver também independência emocional. De repente uma pessoa que passou sofrimento, passou por tantos sofrimentos pelas ausências e abandonos e rejeições na vida, quando encontra uma pessoa para cuidar dela, que se preocupa com ela, um líder, um discipulador, um pastor, ou até mesmo um amigo que queira cuidar, dar direção, dar uma orientação e se preocupa com ela e dá atenção, essa pessoa ela vê ali aquilo que faltava nela. Ela vê no líder o preenchimento para aquele vazio interior. E muitos não conseguem lidar com liderança por conta disso, porque eles veem no líder tudo o que eles precisam para viver. Então essas pessoas, ao invés de amadurecer, como que é o propósito de uma liderança, que é o propósito de um discipulado, é gerar amadurecimento, muitos se veem amarrados aos líderes e não querem largar de maneira nenhuma, só conseguem desenvolver, só conseguem fazer qualquer coisa no mundo, tomar decisões, se o líder estiver direcionando e cuidando dele. Quando o líder se afasta para cuidar de uma outra pessoa ou alguma outra responsabilidade, ela sofre, porque ela quer exclusividade no relacionamento com o líder. Ela exige a exclusividade, quer apenas sugar aquela pessoa. E marido e mulher também, de repente uma esposa que não consegue desenvolver porque o marido só consegue fazer qualquer coisa na vida se o marido estiver ali direcionando ou cuidando o tempo todo e não consegue se posicionar como uma esposa que tem autonomia para edificar o lar, para cuidar de coisas e se desenvolver também, até mesmo financeiramente. Não, precisa o tempo todo do marido e se o marido sair, ela se perde totalmente. Precisamos entender a diferença entre o amor incondicional, sacrificial, o apoio, o vínculo, a aliança no casamento e uma dependência emocional que pode estar acontecendo no casamento, que não dá liberdade, que é abusiva, que exige exclusividade, em que o marido ou a mulher não podem ter amigos, em que não pode se relacionar com outras pessoas, existe ciúme doentio dentro de um contexto de dependência emocional. Então, quando existe esses pequenos indícios, pode ser que num relacionamento que deveria ser saudável, possa estar acontecendo dependência emocional. E o codependente, quem seria que eu citei o codependente? O codependente é a pessoa que alimenta aquilo. É a pessoa que está do outro lado. Um dependente emocional é aquele que precisa ser cuidado o tempo todo, que exige que cuidem dele o tempo todo. O codependente emocional é aquela pessoa que talvez possa ter passado as mesmas situações de rejeição, de abandono e tudo mais. E para se sentir aceito, para se sentir valorizado, ele já vai para o contrário. Ele só se sente valorizado se ele estiver cuidando de alguém, se ele for reconhecido por uma pessoa que está no estado de dependência emocional. Então o codependente, ele alimenta a dependência emocional da outra pessoa, porque ele só se sente bem, só se sente feliz quando a outra pessoa está doente, precisando o tempo todo dele, precisando, exigindo dele que cuide dele. Então a pessoa só se sente bem se tiver alguém para cuidar, se tiver alguém carente ali, doente, para estar o tempo todo mimando, cuidando e alimentando aquela infantilidade, aquela imaturidade. Então, é muito triste nós vermos relacionamentos em que há dependência emocional, porque a gente vê que são relacionamentos adoecidos, patológicos. Não há saúde num relacionamento onde não há liberdade. A gente entende que Deus nos deu liberdade. A gente vai falar sobre isso agora, porque a gente precisa entender o contexto daquilo que Deus pede para nós nos nossos relacionamentos, para entender se nós estamos alinhados realmente ou estamos fugimos do padrão dele e adentramos nesse meio de dependência emocional. Então, lá em Gálatas 5:1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Esse versículo é maravilhoso, porque ele mostra justamente o propósito de Deus para os nossos relacionamentos. Nós não somos mais escravos. Hoje, nós somos livres. Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou.
quando a pessoa vive dentro de um relacionamento com dependência emocional, ela vive presa, amarrada, acorrentada a uma outra pessoa, a uma situação que gera toda essa dor de necessitar o tempo todo dela estar ali. Então, a palavra de Deus já mostra o contrário, que nós nascemos para ser livres, na liberdade que Ele nos deu. Não podemos amarrar as pessoas, não podemos nos amarrar a outras pessoas. Mais na frente, no versículo 13 de Gálatas 5, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, olha a chave da liberdade que Cristo nos dá. A liberdade que Cristo nos dá nos tira do contexto de escravidão, de ficar preso, amarrado a uma outra pessoa, e nos leva a um contexto de servidão, em que eu olho para o outro e vejo, eu quero servir ele, eu quero ajudar ele, eu quero ajudar ele a crescer. E o outro me enxerga da mesma forma, eu quero ajudar ele a crescer, a se desenvolver. E livres de amarras, livres de cadeias, um ajuda o outro a se desenvolver. E isso é com todos os nossos relacionamentos, nós temos que olhar dessa forma, ajudar o outro a crescer e a se desenvolver, a ter autonomia na vida. Então, eu vou dar alguns passos aqui para você fugir, escapar, conseguir escapar dessa armadilha que é a dependência emocional. O primeiro passo é você reconhecer-se como dependente ou como codependente. Em Salmos 32, ele diz que eu ocultei o meu pecado e os meus ossos secaram. É como se a pessoa adoecesse, ela ficasse com câncer por estar ocultando tanta coisa dentro dela. E a gente já sabe, já foi falado tantas vezes, o pastor Jean já deve ter falado tantas vezes o quanto ocultar problemas emocionais nos afeta até mesmo fisicamente, biologicamente. Então, o primeiro passo para nós nos libertarmos da dependência emocional é reconhecer que a gente está vivendo isso. O segundo passo é não só reconhecer, mas abrir, se expor, falar disso para uma pessoa madura, uma pessoa que possa me ajudar, uma pessoa que possa me aconselhar. Existem tantas pessoas que podem fazer isso, terapeutas, psicólogos, líderes, pastores que podem aconselhar a pessoa e dar uma direção para ela, mostrar que ela está vivendo dessa forma tão doentia e mostrar um caminho melhor para ela, um caminho saudável aos olhos de Deus, para um relacionamento saudável. Esse é o segundo passo. O terceiro passo fala muito de si. O terceiro passo é aprender a se amar. Porque a dependência emocional é resultado justamente de uma identidade totalmente deturpada por conta de abandono, por conta de feridas. E acaba que a pessoa tem uma autoimagem, uma autoestima totalmente deturpada, totalmente quebrada. E ela precisa reaver isso. Ela precisa buscar em Deus realmente quem ela é. É a pergunta que ela tem que fazer para Deus. Deus, como você me enxerga? Porque eu não estou conseguindo me enxergar mais de maneira correta. Eu não consigo me aceitar. Eu não consigo me ver como uma pessoa que merece tudo isso. Eu me rejeitei, assim como me rejeitaram. Então, a gente precisa entender que o próprio Deus nos aceitou. O próprio Deus... E lá em Salmos 27, tem um versículo que é lindo, que diz o seguinte... versículo 10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, o Senhor me aceitará. Então, em Deus a gente tem a aceitação que faltou na nossa vida. Em Deus a gente tem a aprovação que foi negada para a nossa vida. Se um dia um pai ou uma mãe faltou em alguma coisa, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos amou, o Senhor nos acolheu, nos protegeu. Se você busca em pessoas essa proteção, se você busca em pessoas esse acolhimento, essa segurança, saiba que só no Senhor você vai encontrar, é o melhor lugar, é o lugar mais seguro do mundo, é embaixo das asas dele. Então ele mesmo diz que ele não nos abandonará, ele jamais nos abandonará. O segredo para nós fugirmos
da armadilha, da dependência emocional, está justamente em reestruturar a nossa identidade, quem nós somos. Deus, a Bíblia toda fala sobre como Deus nos enxerga, o que Ele quer para nós, o grandioso propósito que Ele tem para nós. Fala de um Deus amoroso que passa metade da Bíblia encontrando uma solução até chegar em Jesus, para que o mundo pudesse ser restaurado e a aliança que foi quebrada lá atrás pudesse ser restaurada e nós pudéssemos nos relacionar de novo com Ele. Então, em meio a tantos relacionamentos quebrados, tem um relacionamento que é perfeito e que foi restaurado através da cruz de Jesus Cristo, que é o relacionamento com o Pai. Esse relacionamento não existe dependência emocional doentia, mas uma dependência saudável do nosso Pai, que nos acolhe, nos ama e pode nos suprir de todas as formas possíveis. E esse é justamente o quarto passo, que é soltar, abrir mão de um relacionamento de dependência e apoiar-se totalmente, completamente no relacionamento com Jesus, no relacionamento com o Espírito Santo, que está aqui disponível para a gente se relacionar de forma mais saudável possível. Então, a palavra de Deus diz lá em Filipenses que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus já nos deu tudo o que a gente precisa, emocionalmente, biologicamente, fisicamente, psicologicamente. Então, tudo que a gente precisa, toda essa emoção que falta, esses sentimentos que foram frustrados em nossa vida, a gente encontra no nosso relacionamento com Jesus Cristo. E é isso que você precisa entender hoje. Você precisa, sim, buscar terapia, buscar um psicólogo que possa dar um apoio, um suporte. Mas também você precisa entender que isso que falta dentro de você, esse buraco que está aí dentro de você, pode ser suprido, sim, mas não por uma pessoa que é falha. Não por uma pessoa que pode faltar, que é um ser humano também. Pode ser suprido por Jesus Cristo, por Deus, que está disposto a sanar todas as suas feridas, a curar as suas feridas e a suprir você de todas as maneiras. Então, não precisamos depender emocionalmente de alguém, mas precisamos depender inteiramente, totalmente, toda a nossa vida depender dele. Que só Ele não nos frustra, só Ele não nos abandonará nunca, só Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? Então, eu sei que tem muitas pessoas que podem estar assistindo isso agora e tá passando por situação parecida. De repente você nem conseguia se enxergar, mas estava sentindo que aquele relacionamento estava machucando você. Então, é a oportunidade que você tem hoje de colocar isso diante de Deus. Eu vou estar orando por você agora. Coloque seu coração diante de Deus e eu creio, eu tenho certeza que Deus pode curar um coração ferido, um coração com uma ausência de rejeição tão grande quanto ao coração dessas pessoas que estão vivendo nessa situação. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você coloque seu coração diante de Deus agora, nesse instante. Amém? Pai, eu quero orar pela pessoa que está assistindo. Eu quero orar, Senhor, por todos os que estão passando por uma situação de dependência emocional, Senhor. Nós sabemos que o mundo rejeita, o mundo machuca, o mundo nos fere. As pessoas, elas não são perfeitas e elas acabam nos machucando. Elas acabam lançando palavras que nos machucam, que geram vazio no nosso interior, que não conseguem suprir emocionalmente o que nós precisamos ser supridos, Senhor. Mas em Ti há tudo que nós precisamos, Senhor. Em Ti há todo o suprimento que nós precisamos, Deus. Então, para todos esses que vivem, Senhor, uma situação de dependência emocional, uma situação de estar dependendo de um vínculo emocional com uma outra pessoa, eu oro para que o Senhor, nesse instante, Teu Santo Espírito, nesse instante, esteja libertando essa pessoa dessa situação de escravidão, que o Senhor esteja quebrando as correntes que
prendem essa pessoa uma outra pessoa, e que o Senhor possa fazer com que essas pessoas desfrutem, Senhor, da liberdade que o Senhor já proporcionou para todos nós, Senhor. Que em nome de Jesus eles possam desfrutar da liberdade que o Senhor já ofereceu na cruz, a liberdade que o Senhor nos deu para nos relacionarmos saudavelmente com outras pessoas. Que eles venham entender os limites dos relacionamentos, que eles venham entender, Senhor, até onde é saudável me relacionar com as pessoas, ter intimidade com as pessoas, e onde isso começa a ficar doentio, Senhor. Que quando eles perceberem, tiverem discernimento disso, eles possam colocar as angústias, as frustrações, toda a dependência, a falta que faz dentro do coração deles, o vazio interior diante de Ti, porque só Tu tem o poder, tem condições de suprir tudo que nós precisamos, Senhor. É por isso que eu louvo a Ti e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor restaure o seu coração e continue sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Até mais. Graça e paz.